Se você consegue desenhar a cabeça, mas na hora de desenhar o corpo tem muita dificuldade, isso acontece por conta de um erro que a maioria dos artistas comete e nem percebe. E nesse vídeo você vai aprender do zero a como você vai melhorar sua anatomia, conseguir destravar e não cometer mais esse erro. O primeiro erro que muitos artistas cometem é deixar o torso, a parte de cima do corpo, muito grande, as mãos muito curtas, as pernas muito longas. Isso é um problema de proporção, mas vamos corrigir agora. O que você vai usar na hora de criar os seus desenhos e corrigir depois no seu rascunho é o tamanho da proporção. Isso, claro que vai variar de personagem para personagem. A primeira coisa que temos que pensar é, da cabeça até a cintura é um tamanho. Você vai duplicar esse tamanho para fazer as pernas. Na metade desse tamanho tem o joelho e um pouco abaixo da cintura tem as mãos. Isso já facilita no seu processo de não errar mais onde estão as coisas e o corpo ficar mais parecido com a realidade. Assim você já dá um passo à frente na hora de criar os seus desenhos de anatomia. E agora vamos para o segundo erro que você já consegue enxergar, que é quando o artista não usa formas geométricas para representar um corpo. Porque, gente, anatomicamente, a forma do corpo ela tem diversas formas diferentes, são determinadas por conta dos nossos ossos e dos nossos músculos. Se você não simplifica, deixa de uma maneira mais fácil para você entender, fica muito mais difícil construir os personagens. Então o que eu indico é, você use uma caixa ou uma esfera para representar a parte de cima do corpo e o quadril, bolinhas para representar cotovelo, joelho e cilindros para representar as pernas e os braços. Assim fica muito mais simples de entendermos como que funciona o corpo. Você consegue ver que isso aqui já dá uma base pra gente e já dá pra gente usar como se fosse aquele bonequinho de madeira, aquele manequim, fácil do que se forçar a desenhar um corpo perfeito, porque você não precisa da perfeição, você só precisa entender como que funciona. E fazendo dessa forma geométrica, nós conseguimos rotacionar o corpo em vários ângulos, conseguimos entender a tridimensionalidade dele. Esse é o segundo erro que os artistas cometem, pode estar travando o seu desenho. O terceiro erro que muitos artistas cometem é não usar referências. Nesse caso aqui, se você vai fazer um corpo de lado e você não sabe como funciona, talvez você faça do jeito da direita, mas não é, o nosso corpo ele não é retinho, ele tem as formas da coluna, por isso é importante que você use referências na hora de fazer os seus desenhos, seja qualquer desenho, vou desenhar um cabelo, vou desenhar uma cabeça, em qualquer ângulo, a referência tá ali para ajudar, você não tá roubando se você usar referência. Use formas geométricas para poder criar coisas, das coisas mais simples até as mais complexas, igual eu fiz com essa mão. Então eu comecei fazendo um plano de um quadrado e com stickers, palitinhos, eu fui desenhando como seriam os dedos para depois eu aprimorar esse desenho e deixar a mão mais bonita. Você não precisa começar com o rascunho perfeito, tá, gente? Você planeja o seu rascunho e depois faz o rascunho do rascunho até ficar bom. Agora que você já aprendeu sobre os principais erros que te impedem de evoluir na anatomia, eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Primeira coisa que você vai fazer quando você vai iniciar um desenho é procurar uma referência. Não tira da sua cabeça, porque nosso cérebro engana a gente e não é sempre que a gente vai estar lembrando de como faz cada coisa. Então use referências a seu favor que vai ficar muito melhor. Depois disso, você vai começar pelo planejamento. Você vai ver como que aquele corpo tá, a posição e tudo, e vai fazer esse bonequinho de palito igual eu fiz. Vocês conseguem ver que eu marquei as proporções e marquei as dobras, onde o joelho estava, onde o cotovelo também estava. E depois eu começo a colocar as formas geométricas para me situar. Você pode fazer com círculos ou você pode fazer com caixas, cubos, para você entender melhor para qual lado está direcionado cada coisa. Por exemplo, nós conseguimos ver o lado do corpo, então a gente consegue ver o lado de um cubo também. Depois disso, eu vou começando a colocar forma nas nossas coisas. Depois disso, eu começo a dar volume às pernas e os braços com cilindros. Você pode seguir o formato que tá na referência. Vocês conseguem ver que tem as curvas específicas que eu vou olhando na referência e fazendo igual no meu desenho. Eu marquei ali que o braço, ele tá em uma perspectiva. A gente usa cilindros para dar essa sensação de perspectiva, porque o braço, ele tá um pouquinho mais para trás. Você vai ter que aprender a como fazer cilindros para melhorar essa questão de foreshortening, que é escorço. Depois você procura o que é isso se você não souber. Mas é perspectiva, o braço ele não tá totalmente pra frente. E isso vai te ajudar a deixar seus desenhos mais dinâmicos e mais realistas. Só agora a gente vai fazer, de fato, a line art, que pode ser até um rascunho pra você se situar, porque desenho, gente, é paciência. Você não vai começar fazendo um desenho incrível só colocando a ponta do lápis no papel. Você precisa ter paciência e fazer esse planejamento. No final, o seu resultado vai ser muito mais satisfatório do que se você estivesse começando fazendo um rascunho aleatório, sem perspectiva, sem planejamento. Então aí eu já estou fazendo as lines e eu fiz algumas linhas no corpo para demarcar o direcionamento de cada coisa. Isso vai me ajudar na hora que eu for criar uma roupa, na hora que eu for desenhar alguma coisa, algum objeto, algum elemento. Já me ajuda muito e eu indico que vocês façam também. Vocês estão vendo como é fácil depois que você faz esse planejamento? E dá muito certo, dá um resultado muito legal. E eu gosto muito de fazer dessa forma e vim transmitir para vocês conseguirem alcançar resultados cada vez melhores. Outra coisa que eu fiz foi mexer na perna. Se vocês perceberem,
verem, eu apaguei a perna direita porque eu percebi que ela não estava tão retinha como na referência. E outra coisa, essa referência tem um tipo de movimento que você pode perceber que ela está indo um pouquinho pra frente, e eu quis trazer essa questão do gestual. Você vai ter que estudar gestual. Eu não vou falar muito disso nesse vídeo, mas a gente pode conversar sobre em outros vídeos. Então eu arrumei ali a perninha pra ficar mais parecida com a referência e eu gostei demais do resultado. Resumindo, uma boa base dá um bom desenho final pra você. O segundo desenho eu fiz um pouco diferente do anterior. Eu quis seguir o trajeto que alguma das coisas fazia pra dar essa questão de movimento, de gestual. Então o corpo ele tá um pouco pra trás e as pernas mais pra frente. Eu quis dar esse volume pra deixar o nosso desenho mais dinâmico. Fica muito mais bonito, tá, gente? Essa é a parte gestual. Então eu comecei a demarcar as partes específicas. Vocês podem ver que eu fiz os formatos bem dinâmicos e seguindo aquela regra que tínhamos falado de proporção, eu fiz o pé em um formato de triângulo, porque fica mais fácil de direcionar ele, porque assim como as mãos, ele também é complexo de desenhar. Vocês conseguem ver que eu demarquei as linhas do pescoço e a linha da cintura para poder direcionar o nosso corpo. Ainda assim, não ficou certo do jeito que eu queria e eu arrumei fazendo a caixa em cima. Dessa vez eu usei as caixas para mostrar para vocês que vocês podem usar os cubos, que vocês podem usar as caixas para desenhar as partes do corpo. Na verdade, você vai usar o que você se sentir mais confortável. E outra coisa que eu esqueci de falar, essa caixa vai mais ou menos até a altura do fim da costela. Eu não quis entrar nesse assunto porque é uma coisa mais complexa e eu quis deixar de uma maneira mais fácil para todo mundo conseguir fazer. Mas aí você vai ter que ver depois, futuramente. E se você me perguntar, Juju, onde é que você arruma referências? Pessoal, eu gosto muito de usar o DeviantArt. Lá tem muita gente que faz cosplay e eu consigo ver poses dinâmicas, o que é muito legal. E você procurar no Pinterest também, então você coloca cosplay e photoshoot, que aí são várias fotos daquele cosplay fazendo em diferentes poses. Mas eu gosto de usar bastante o DeviantArt pra achar páginas de pessoas que modelam. Então as fotos que eu tô usando hoje é de uma dessas páginas que as pessoas modelam, que é do Adorca Stock. Eu gosto demais dele, vou estar deixando aí o link pra vocês. Só que, gente, o DeviantArt ele é meio que tem muita coisa not safe for work lá. É isso que eu quis dizer. Mas é só pra avisar mesmo se você tem problemas em relação a isso. Eu vou estar deixando aí pra vocês as minhas páginas favoritas que eu mais gosto de pessoas que modelam muito bem, que tem um conteúdo maravilhoso. Alguns pacotes você consegue comprar de poses prontas, o que eu gosto bastante. Então essa é a minha recomendação. No Pinterest tem muita foto, mas é umas fotos muito dinâmicas, muito aesthetic, e não é isso que eu quero. Eu quero fotos de pessoas reais, fotos de corpos reais, pra gente conseguir desenhar qualquer coisa na nossa vida, porque a gente não pode ficar se limitando a desenhar só um tipo de coisa, né, gente? Pessoal, eu escolhi essa última pose porque ela é um pouquinho mais difícil e diferente das outras. Isso porque ela não está em pé, como a gente viu nas outras duas imagens. Nesse caso, eu preferi demarcar onde vai estar cada coisa antes de fazer as linhas que ligam. Marco onde vai estar o joelho e os pés, e depois eu ligo com uma linha que a gente faz do rascunho, do nosso bonequinho de palito. Agora, do mesmo jeito, a gente vai usando formas geométricas para dar volume, para dar formato e direção às nossas coisas. Vocês conseguem ver que o braço direito ele tá em uma perspectiva, então eu usei os cilindros para dar essa sensação de perspectiva. Eu vou olhando como que é cada forma de cada coisa. Então eu vejo ali o formato da panturrilha, que ela tem essa curvinha, ela não é um cilindro reto. Isso, gente, vocês vão vendo com o tempo. Mas tenham paciência nesse processo e vão olhando a referência. E depois a gente começa a fazer a nossa line art. E vocês conseguem ver que mesmo nessa parte, ainda assim vamos corrigindo algumas coisas, algumas proporções. Então, gente, é tudo um processo, é tudo uma questão de paciência. Um corpo realmente não é fácil. A anatomia, você tem que dedicar anos e anos fazendo isso e é um estudo pra sempre. Então, galera, com calma, façam esses 3 rascunhos e depois você vai deixando melhor, porque você vai ter um resultado com certeza do jeito que você quiser, do jeito que você tá imaginando na sua cabeça, se você tiver essa paciência. Agora, gente, depois que fizemos esses 3 rascunhos, vamos pro 4º rascunho, que vai ser o rascunho em si do que eu quero, do que eu tô imaginando na minha cabeça. Eu quis desenhar uma menina sentada na poltrona, igual da referência, com um vestido bem longo e cabelos cacheados ondulados. Mesmo nessa etapa, eu vou arrumando o tamanho da cabeça, eu vou arrumando a proporção de algumas coisas, porque eu quero deixar um estilo mais anime, eu vou desenhando. Esse vestido eu meio que fiz de imaginação, mas não façam isso. Peguem a referência bonitinha de pose, de como o vestido se comporta, porque vai ter um resultado muito melhor. Vocês conseguem ver que eu fui pegar uma referência de uma mão segurando a taça, porque, gente, eu não sei na minha cabeça, eu posso até saber mais ou menos, mas vai ficar muito melhor se a gente usar referências. Usem referências sempre. Gente, mas eu gostei demais dessa pose, gostei demais do resultado, foi divertido de mostrar pra vocês esse meu processo e espero que vocês tenham aprendido comigo também. Lembrando que caso você queira se inscrever no meu mini curso de commissions pra você aprender a como começar a vender sua arte do zero, eu vou estar deixando o link pra vocês se inscreverem na lista de espera pra vocês serem notificados quando a próxima turma estiver aberta, que está acontecendo agora e em breve, quando a turma terminar, vou mostrar pra vocês como que foi tudo isso. Um beijo, gente. Se inscreve aí no meu canal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisinha comigo. Até a próxima.